Fala galera, beleza? Aqui é o professor Saraiva, da disciplina de Biologia, trazendo para vocês mais um conhecimento sobre plantas. E o título é polêmico. As plantas se estressam, né? Será que as plantas vivem estresse? Nesse mundo atribulado e atual de hoje, até as plantas se estressam, né? Então, bem-vindos a uma videoaula aí sobre o estresse em plantas. Primeiramente, quando a gente fala em estresse, é preciso diferenciar o que acontece em nós humanos do que acontece numa planta. Tá? Para uma planta, o estresse é basicamente quando o ambiente proporciona estímulos que são fora de uma zona de conforto da planta. Tá? Porque é o seguinte, a planta ela fica fixa no ambiente, então ela está sujeita a todas as variações de temperatura, né? Imaginem, temperatura sobe, desce durante o dia, durante a noite, durante as estações, essa temperatura variando, luminosidade, uma hora muito sol, uma hora menos, uma hora está escuro, uma hora o céu está coberto de nuvens. Você tem também nutrientes, uma hora tem mais, outra hora tem menos. Então imagina que a planta está a todo momento sujeita às variações do ambiente. Mas quando a planta está bem aclimatada a um local, essas variações são normais e não causam desconforto, porque ela está basicamente aclimatada, ela está num estágio que aquilo não é um estresse, é apenas uma variação normal. Porém, quando esses fatores do ambiente ultrapassam essa variação normal, isso sim causa um chamado estresse. E para a planta, o que é um estresse então? É uma situação ambiental que a tira de uma zona de conforto, vamos dizer assim. E isso é prejudicial para a planta? Sim, em que sentido? Quando uma planta está estressada, um exemplo, muita luz, tá? Uma planta que ela é acostumada à sombra, de repente ela está exposta ali a uma luz muito forte. Isso vai gerar problema, porque o excesso, por exemplo, de luminosidade vai causar dano nas suas membranas, nas suas moléculas, causando aí um processo de fotoinibição, onde a fotossíntese ela para, tá? O estresse hídrico, a falta de água. O primeiro sintoma é fechar os estômatos, a planta também começa a ter prejuízo na fotossíntese. Então, quando uma planta está estressada, ela acaba gastando toda a sua energia para combater aquele estresse, para combater os danos do estresse. Isso acarreta uma perda de produtividade. Então, quando comparamos uma planta estressada e uma não estressada, é nítida a diferença de tamanho, de massa seca, né, que é referente ao componente orgânico, porque a planta, então, ela deixa de produzir como deveria. Que importância isso tem para a agricultura? Muita, porque às vezes, no cultivo de uma planta, se você não se atenta se aquelas condições são as ideais, ela pode estar sob estresse, e aí, então, ela não está produzindo tudo o que deveria. Então, a planta está pequena enquanto ela poderia estar muito grande. E isso acarreta uma perda de produtividade, uma perda de dinheiro, tá? Para quem está cultivando. Então, o estresse em planta ele existe, né? As plantas elas sofrem metabolicamente. Ela precisa produzir compostos de defesa para lidar com isso. Porque o estresse, ele danifica as membranas, ele faz com que sejam produzidas espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que destroem as membranas. Então, a planta tem que lidar com isso. Por isso que o estresse é um tema importante. Então, recapitulando, galera, a planta se estressa? Sim, mas não é como a gente. Ela tem mecanismos químicos, bioquímicos e fisiológicos, como fechar os estômatos, produzir substâncias químicas, parar a fotossíntese, parar o crescimento, para responder esses estresses. Se o estresse vai embora, ela volta ao metabolismo normal. Se o estresse persiste, ela continua lutando contra ele. Então, por que esse tema é importante? Porque ele relaciona muito fisiologia de plantas com agricultura e com meio ambiente, com fatores ambientais, né? Porque não é só o ambiente que estressa uma planta, um parasita estressa uma planta, um herbívoro, né? Enfim, não é só então fatores abióticos, os bióticos também. E é nesse sentido que entra também no tema de ecologia. Então isso foi uma pincelada do tema estresse em plantas. Mais pra frente eu trago mais para vocês. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e até uma próxima.